Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, vamos na alegria de agradecer a Deus sempre por tudo, pela sabedoria, força, capacidade, enfim, por tudo. Vamos mais uma vez nos autoalimentar nossa parte espiritual, nossa mente, com os valores, com os ensinamentos que Jesus sempre nos trouxe. Tomai, assim fala Jesus, ensinando a multidão. Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar de roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças públicas, gostam de ocupar as primeiras cadeiras da sinagoga e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre de esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva e deu 2 pequenas moedas. Jesus chamou os discípulos e disse: "Na verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía naquele momento." Pois principalmente aqui, a gente deve observar que Jesus nos pede a atenção, aí fazendo analogia aos doutores da lei, serem igual às religiões de hoje em dia. Não caracterizando todas, sempre cada tem suas exceções, todas as regras, mas muitas vezes a gente vê, assim como na época dos doutores da lei, as religiões de hoje em dia às vezes se aproveitando também da falta de conhecimento, de sabedoria da humanidade para implantar da forma que eles bem quiser os seus próprios sistemas. E o mais grave é quando parte para o adultério ou para a questão sexual, como ele aqui denuncia também, onde esses doutores da lei eles iam para a casa das viúvas, no sentido de fazer grandes orações, e na verdade iam era se prostituir com elas. E será se acontece nos dias de hoje ou não? Questão de cada um com Deus. Trazendo para nós, e aí também fala da parte da doação. Eu quero dizer a vocês que, veja, quando Jesus mostra que a viúva que doou tão pouco, 2 pequenas moedinhas, mas foi o que ela fez. Qual foi que Jesus chamou a atenção? Foi o fato de ter sido de coração. Precisa ser para as igrejas? Precisa ser para quem? Precisa ser para quem precise. Precisa ser a doação do que o nosso coração pedir em algum momento. Deve ser para ajudar a resolver algo que a gente acha que pode, com a nossa colaboração, ajudar de coração. Deus vai estar vendo. É um algo nosso para a espiritualidade. É só dinheiro de forma alguma. Orações também devem ser doadas. A energia do pensamento positivo é muito forte e chega aos ouvidos de Deus. Na leitura a gente vê que o arcanjo, ele dizia que o arcanjo Rafael levava as orações do genro, da nora e do sogro diretamente para a presença de Deus. E esses foram agraciados. Depois vocês podem ver a leitura se vocês quiserem. Outra leitura, a primeira leitura de hoje. Mas enfim, nós apresentarmos a Deus o que nós queremos, municiados das nossas boas condutas, do nosso alinhamento contínuo, sabendo que nós somos imperfeitos, em busca desse grande caminho reto, de forma que possamos merecer tudo que nós apresentamos a Deus e também que nós possamos agradecer por tudo que já temos. Na leitura o arcanjo mostra também que foi colocado diante de um homem, e aqui eu finalizo, uma situação de provação. Ele tinha um trabalho de enterrar os mortos e teve determinado dia que ele estava na refeição e apareceu uma cova onde ele cavar com urgência.
E o homem da leitura imediatamente deixou a refeição e foi fazer o seu trabalho, foi escavar, porque sabia que terceiro estava dependendo daquele trabalho dele naquele momento com urgência. Depois o anjo mostrou para ele que aquilo tinha sido uma aprovação na vida dele, para saber do comprometimento dele com a causa. E muitas vezes nós passamos por provações nas nossas vidas para ver qual decisão tomarmos. E como a gente às vezes não percebe ou não se importa, acabamos seguindo caminhos diversos. Muitas vezes seguimos caminhos certos, e é bom sempre que siga, mas às vezes caminhos diversos, com maldade, com inveja, com corrupção, tudo isso que só prejudica cada um. Portanto, no fundo, o Evangelho quer ajudar cada um a despertar, né, para a realidade da vida, e o despertar de cada um vai despertar na coletividade e melhorar para todos. Portanto, tenhamos todos um bom dia e Jesus Cristo nos abençoe.